Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. E eu quero ler apenas o verso 20, mas na verdade eu quero aqui discorrer um pouco sobre o capítulo 4 de 1 Coríntios, mas nós vamos iniciar a partir deste verso 20. 1 Coríntios 4, o versículo 20. Eu não sei qual a versão que você tem aí. Quanto tempo eu tenho aqui? É 1 hora mais ou menos? Olha. Achou aí? Amém? Diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Não sei se a minha igreja é muito tradicional, né? Porque a igreja batista americana, não posso dizer que ela é totalmente conservadora, mas ela segue algumas coisas muito rigidamente, não é? Completa 79 anos agora, no mês de outubro, mas nós seguimos o tema da convenção, e este versículo foi o tema da convenção, salvo engano, de 2016, não é? E nós exaustivamente estudamos esse texto aqui, por isso que eu estou usando também ele nesta noite aqui, pensando nessa comemoração, né? 42 anos da igreja. Mas a minha proposta aqui, nesta noite, ao comemorar o aniversário de uma igreja local, é te levar a pensar numa coisa um pouco mais ampla, que às vezes aparece nas músicas que nós cantamos, que é a visão do reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Sabe que por vezes no Novo Testamento ele vai expandir a visão para o reino de Deus, quando fala para uma igreja local. Por exemplo, quando Paulo escreve também aos Romanos, capítulo 14, versículos 16 a 18, ele vai dizer assim, aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quando Paulo vai escrever aos Colossenses e vai falar de conversão, Paulo vai dizer assim, Colossenses 1, 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Me parece que com o tempo, nós fomos pegando essa visão mais ampla de reino de Deus, e nós fomos trazendo isso uma coisa mais pequena, uma coisa menor. Talvez a gente minimizou o conceito de reino de Deus para a ideia de igreja local. E com isso, então, nós passamos a aliciar membros para a igreja local, e não mais a formar discípulos para o reino. Com o tempo, nós passamos a formatar mais dogmas para a religião, do que pensar em princípios para a vida. E com isso, nós transformamos um organismo numa organização. E transformamos um movimento. Quando a gente ouve essa expressão, né, Jesus o Galileu, que nós cantamos aqui, é tão bonito de pensar naquele movimento simples que Jesus começou com pescadores. E nós transformamos esse movimento num monumento, que nós adoramos, que nós reverenciamos muitas vezes. Nós brigamos por esse monumento que nós chamamos de igreja. Nós deixamos de alimentar a vida para a glória de Deus, deveria ser essa ideia do reino de Deus, e passamos então a ser devorados por uma vida guiada tão somente por objetivos humanos, humanistas, e a gente foi se distanciando do que é de fato o reino de Deus. Somada a essa questão está o fato de que nessa visão mais ampla, na qual a igreja faz parte do reino de Deus, é preciso entender que o povo de Deus está estabelecido neste mundo. Ou seja, aonde esse reino nesse sentido se dá, é aqui no mundo. Quando Jesus ora pelos discípulos e ora por nós, em João 17,
ele vai dizer assim: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ainda diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus estava dizendo que nós não vamos ser tirados do mundo, mas precisamos ser livres do mal. Esse foi o pedido dele a Deus. E que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu fico preocupado porque às vezes nós nos tornamos como igreja um bando de alienados. Nós não sabemos mais com que mundo que nós lidamos. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas como nossas igrejas estão formatadas para nós mesmos. Nós não estamos preocupados com o mundo que está lá fora. E nós sequer entendemos que mundo é esse que nós estamos envoltos também, que nós vivemos nele. A gente não passa o tempo todo aqui, não é? Muitos irmãos estão aqui hoje, e talvez voltará aqui só domingo que vem. A minha igreja é assim: nós temos um público na quarta-feira, aliás, temos um público na terça-feira, porque nós temos multiministério na terça-feira. Então nós lidamos, varia, dependendo do semestre, 200 a 300 alunos, uma terça-feira à noite. E ali tem um povo que só vai ali, na terça-feira. Tem um povo que só vai na quarta-feira. Tem um povo que vai no domingo de manhã no culto, que começa às 9 e termina às 10h10. Tem gente que vai só na escola bíblica, que começa às 10h10 e vai até 11h15. Tem gente que só vai no culto à noite. E por aí vai, né? Então, você tem uma multiplicidade de gente. A igreja tem um templo que não comporta os membros que ela tem, e nem precisa. Que eles nunca vêm no mesmo tempo, né? Não é necessário. Nós não vivemos na igreja o tempo todo, nós convivemos com o mundo que está lá fora. E a pergunta é: que mundo é este? Você sabe? Eu só quero dar 3 sinais do nosso mundo, para que você entenda aonde nós estamos inseridos. Nós vivemos um tempo que eu chamo de tempo de impermanências. Nós cultivamos poucas relações afetivas. Diante de qualquer dificuldade, da menor dificuldade, a gente rompe essas relações. Nós não somos mais comprometidos com relacionamentos. O mundo lá fora é assim. As pessoas, elas mudam as suas relações constantemente. Porque não são só poucas relações afetivas, são também relações pouco afetivas, né? Nós somos frios, distantes. Não gostamos muito de contato. Nos tornamos pessoas de poucos amigos. Isso afeta a igreja, porque as pessoas são incapazes de permanecer. As pessoas não se casam mais pensando em ficarem casadas, não é? As pessoas se casam já pensando que se não der certo, vou divorciar. Aqui e ali eu acabo fazendo casamento com outro pastor, porque às vezes é um membro da minha igreja com um membro de outra igreja. E eu fico triste de ver que muitos pastores estão tirando, na hora dos votos, eles tiram o até que a morte separe. Uma vez um desses pastores disse assim: até que o amor dure. E eu fiquei do lado ali pensando: misericórdia, né? Até que o amor dure, porque na minha experiência de acompanhar casais já há 25 anos, o amor mesmo que o pastor está dizendo, e que as pessoas geralmente dizem, não dura mais que 3 anos depois do casamento. Não dura. Todo casal casa com meio tanque, né? Eu falo. É meio tanque. Dá uns 3 anos, começa a acender uma luzinha lá, abastece carro, né? Por isso que tem um livro meu que deve sair esse ano, se Deus quiser, né? Que chama assim: não se case por amor, case para amar. É melhor que seja assim, né? Porque se você casar pensando no amor que você tem até agora, vai durar só 3 anos, eu estou te avisando, né? Não sei se tem alguém casado aqui há menos tempo que isso, ou que está querendo casar, mas vai durar pouco. Porque nós vivemos num tempo que não se permanece mais em nada. Igreja, então, nem se fala, não é? As pessoas não permanecem mais. Elas vão mudando de igreja, por aí vai, né? Trabalho, não para mais em trabalho. Meu pai faleceu há 60 dias atrás, mais ou menos, trabalhou no mesmo lugar 43 anos. E não é porque ganhava bem, não. É porque era o costume de antigamente. Os mais antigos aqui sabem disso, né?
Começava a trabalhar e trabalhava naquele lugar até o fim. Tinha às vezes o amor, a paixão pelo local de trabalho. Nós não temos mais isso. Pensa só em dinheiro, carreira, não se pensa mais em relações afetivas. Nós vivemos também a cultura das sensações. Nós buscamos conforto acima de qualquer coisa. Nossa geração é assim. É uma geração que está querendo uma vida confortável. E nós nos cercamos de coisas, porque nós queremos ser confortáveis, viver confortáveis. Eu lembro quando eu comecei o ministério lá atrás, a gente ia comprar um carro. A gente queria um carro com trio elétrico. Lembra que era isso? Não era, eu não sei se os mais jovens sabem o que é isso, né? Mas não era um carro que tinha gente dançando, cantando em cima. O carro com trio elétrico era um carro que ele tinha espelho elétrico, tinha vidro elétrico e trava elétrica. Isso era o top. Você ia comprar um carro, tem trio elétrico? É o carro, né? Hoje em dia eu nem sei mais o que a gente está buscando. Porque os carros são automáticos, tem sensor disso, sensor daquilo, dirige sozinho, é um negócio tremendo, não é? E nós buscamos cada vez mais o conforto, nós queremos algo confortável. E na igreja também não foge disso, evidentemente, né? Estava falando para o pastor, a nossa igreja tem estacionamento. Mas fora isso, nós tivemos que agora alugar, a, 200, 300 metros da igreja, um outro estacionamento. Que as pessoas começam a dizer que não vão mais à igreja porque não tem lugar para estacionar. Então você tem que oferecer o estacionamento. Isso é quase que segredo para a igreja crescer. Ofereça estacionamento, dê ar-condicionado, bancos confortáveis, cultos que não demorem muito. Tudo que promove o prazer das pessoas. Cafezinho na entrada, cafezinho na saída. Né? Faz qualquer coisa. Mas ofereça conforto às pessoas. Porque nós vivemos um tempo assim, um tempo onde nós queremos sentir. E nos sentir bem. E como diz uma teóloga alemã, Dorothy Soel, nós perdemos a capacidade de sofrer. Nós não sabemos mais o que é sofrimento. Não queremos sofrer de jeito nenhum. E o nosso mundo também é um mundo marcado pela competição. O outro se tornou o nosso inferno. Nós vivemos quase que o tempo todo pensando no outro. Vizinho trocou de carro. Vou trocar o meu também. Né? O vizinho pintou a casa de amarelo. Vou pintar a minha também. E fica assim. A gente quase que vive o tempo todo pensando nos outros. Na igreja não é diferente. Vivemos um mundo competitivo. As pessoas competem demais umas com as outras. Os pastores competem. Hoje a gente vindo pelo caminho, minha esposa, é o costume dela, né? A gente viaja e ela vai lendo. E vai compartilhando o que está lendo. E ela estava lendo um livro da Ruth Salviano, excelente livro, sobre história. E estava dizendo lá, uma parte da história, que lá atrás os pastores usavam o hall de membros da igreja, tão somente para orar nome a nome. Por isso que queriam um hall de membros. Hoje em dia o que os pastores menos fazem é orar pelos membros. Na verdade o hall de membros é um status. Quantos membros tem a sua igreja? Você vai numa convenção, é um negócio terrível, não é? Porque a pergunta é, quantos membros tem a sua igreja? E vira uma competição. É um tal de pastor competir um com o outro. Igrejas, membros de igrejas competem entre si. Ou umas com as outras. Porque nós vivemos numa era marcada pela competição. Presta atenção numa coisa. Eu não estou dizendo que o mundo lá fora é assim. Eu estou dizendo que nós somos assim. Nós estamos convivendo com uma cultura assim e nos transformamos em pessoas assim. E por isso que nós precisamos buscar uma ressignificação do que é ser cristão.
do que é ser discípulo, do que é ser igreja. Ou talvez a gente precisaria só resgatar o que deveria ter sido igreja lá atrás, e nós fomos permitindo que essa visão ampla de reino fosse minimizada para essa visão que nós temos tão somente de igreja local. Em Isaías 43, 21, Deus se refere ao seu povo dizendo assim, que é o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Me perdoa se eu estou parecendo simples demais, mas igreja não é lugar. Eu acho que você sabe disso, não é? Isso aqui não é igreja. Igreja somos nós, amém? Você entende isso, né? Igreja é gente. E eu creio que nós como igreja precisaríamos exercitar mais esse conceito. E dizer, talvez, como diz lá em Isaías 43, 21, que igreja é para ser tão somente um povo que Deus formou para si mesmo, um povo que é para proclamar sua glória, o seu louvor. Isso é igreja. Mas nós fomos fazendo com que a igreja tivesse outras coisas mais complicadas. A igreja virou um negócio complicado, não é? Muita gente aglomerada, muita coisa por se fazer. Nós precisamos ter essa consciência de que igreja somos nós. E quando eu falo nós, não é nós, batistas, mas uma coisa mais ampla do que isso. Igreja possui dimensões praticamente invisíveis. Como diz lá em Hebreus 12, 23, é a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Nos muitos anos que eu fiquei dedicando à formação de pastores, né, seminaristas, eu sempre ensinava assim, olha, quando você estiver num velório, eu tenho, aliás, tem 2 filhos que estão se formando agora esse ano em teologia, e os 2 devem passar por concílio o ano que vem. Mas eu falo para eles também, se estiver num velório, não fala do morto, fala de morte. Porque se você falar do morto, você corre o risco de estar errando muito. Porque às vezes você fica falando do morto, que o morto era boa gente, não é? Irmão da minha igreja, homem dedicado, a viúva fica olhando assim com uma cara, parece que é outro que está no caixão. Porque às vezes para ela não era tão bom assim, não é? Ou às vezes você fica falando mal do morto, que o morto morreu nas trevas, não sei o quê. Vai saber, né? Vai saber. Porque Deus, na sua graça, como aconteceu com o ladrão da cruz, pode levar alguém para o céu simplesmente porque enquanto o carro capotava, ou enquanto na UTI estava, a pessoa clamou pelo nome de Jesus. Essa é a graça de Deus. Então, igreja é algo muito mais amplo do que nós estamos vendo. Eu queria te chamar a atenção para isso. Paulo está dizendo, o reino de Deus não pode ser só palavra, mas ele tem que se manifestar em poder. E nós como igreja precisamos entender o que é reino de Deus, afinal de contas, e aonde que a igreja está nesse reino de Deus. Com isso então eu quero sugerir que a gente se preocupe com 3 dimensões, talvez aqui, pensando no texto de 1 Coríntios capítulo 4. Uma das dimensões, eu acho que nós precisamos ter uma preocupação com aquilo que eu chamo de dimensão pessoal. Eu acho que toda igreja, toda pessoa que faz parte da igreja, deveria pensar em transformações pessoais, mudanças pessoais. Paulo estava afirmando que o poder do reino de Deus estava manifesto na vida dele, primeiramente. Os coríntios, eles estavam se deixando impressionar pela retórica de pregadores. Se você ler o capítulo 4, que não dá tempo de a gente ler aqui, com toda a atenção, você vai perceber isso. Paulo estava dizendo a eles que, talvez pela influência da cultura grega,
Eles se deixavam impressionar por aquela retórica, por aquela pregação maravilhosa. E Paulo está dizendo que renunciou a essa arte retórica, porque a sua pregação estava na sua vida. E Paulo vai dizer aos coríntios: a minha vida é um púlpito, pode olhar para a minha vida. Se você olhar os versículos 14 a 17, Paulo diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então não basta ter o reino de Deus no discurso. Paulo está dizendo: o reino de Deus tem que estar na vida da gente. E Paulo estava dizendo: está na minha vida. Pode ler a minha vida, pode imitar a minha vida. Paulo espelhava Cristo e seu reino na sua vida e na sua pregação. Nós, como igreja, nós precisamos pensar em transformações que são pessoais, nessa dimensão da pessoa. O que é que nós estamos mudando de fato? Tem um livro que nós usamos muito na igreja lá, faz parte daqueles cursos chamados da Universidade da Família, e um deles é um curso sobre masculinidade, né? Tentando resgatar o papel do homem, chamado Homem ao Máximo. Conhece esse livro? Do Edwin Lewis Cole. Mas o Cole tem uma das frases dele que eu gosto muito, diz assim: ter a intenção de mudar não é mudar, dizer que vai mudar, prometer mudar, tomar a decisão de mudar, nada disso é mudar. Uma mudança só pode ser considerada mudança depois que mudar alguma coisa. Então pensa, 42 anos a igreja está fazendo, não sei quantos anos você tem, quantos anos de cristão você tem, mas quais são as mudanças pessoais que você poderia compartilhar? Se você poderia dizer como Paulo: o reino está na minha vida. O reino não é uma coisa do meu discurso. A minha pregação é minha vida. O meu púlpito é minha vida. Pode olhar, pode imitar, pode seguir meus passos. São transformações pessoais. Porque se a gente fizer isto, o reino de Deus será visto na gente. As pessoas vão ver, ali estão pessoas transformadas de fato pelo reino de Deus. Em segundo lugar, eu acho que uma outra dimensão que nós precisamos pensar é numa dimensão que eu chamo de intrapessoal, aquilo que é dentro da gente. Nós precisamos pensar que, como servos de um reino de Deus, nós precisamos ter transformações que vêm lá de dentro, que está para além de coisas práticas que nós fazemos no dia a dia, mas é lidar com coisas mais internas. Paulo estava afirmando que o poder do reino de Deus se expressa em fraqueza e sofrimento. E aí a gente já vê uma distinção de ideais. Neste reino de Deus, eu não quero ser rei, eu sou súdito, eu sou servo. Porque nós vivemos um tempo onde parece que as pessoas estão querendo ser reis apenas. E elas vêm à igreja para serem servidas tão somente. Não são servos de Deus. Aliás, eu lido com aconselhamento de famílias toda semana, às vezes todo dia. E geralmente o problema está nisso. Essa mania que o casal tem, por exemplo, de querer ser servido. Ele não quer servir. Casa pensando em ser servido. Filhos que querem ser servidos o tempo todo pelos pais. Pais querem ser servidos pelos filhos. E por aí vai, não é? Perdemos a noção de que nós estamos num reino onde nós somos súditos. Nós não somos reis. Não fomos chamados para reinar.
Paulo se via sempre como servo. Olhe, versículos 1 e 2, ele começa o capítulo assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É que o problema é que essas versões em português, né, acabam com a gente, né? Porque na nossa mente, ministro é uma coisa lá em cima, não é? Para nós é assim. Quando você fala que alguém é ministro da educação, da cultura, salário bom, vida boa, né? Autoridade, o que você faz? Eu sou ministro de música da igreja. Né? É o líder, é o top, estudado, né? Pastor às vezes fala, sou ministro do evangelho. É uma coisa lá em cima. Só que a palavra traduzida por ministro aqui não tem nada a ver com isso, né? Aliás, era uma palavra usada para aqueles navios que tinham 3 camadas de remadores, o último lá embaixo, né? São aqueles remadores que fazem o maior esforço. É nesse sentido que Paulo está dizendo, nós somos considerados como ministros, servos, remadores. Por isso, se você olhar um pouco mais para baixo, versículo 9, Paulo vai dizer, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo está dizendo, olha, no reino de Deus se trabalha questões mais internas. É como a gente se vê, como é que a gente se enxerga, percepção própria. Nós precisamos trabalhar essa capacidade de lidar com as nossas emoções, maneira como eu me enxergo, as coisas que eu fico cobrando o tempo todo, os direitos que nós pensamos que nós temos. Creio que nós precisamos dar atenção mais à nossa alma. Tem muita gente na igreja adoecida, gente enferma, que não sabe lidar com as suas emoções, pessoas difíceis, muito difíceis, porque não sabem lidar nessa dimensão intrapessoal, lá dentro da pessoa. E se nós fizermos isso, o poder do reino de Deus vai ser visto dentro da gente, não só na gente, mas dentro da gente. Deus quer ser visto assim também, dentro de você. Como é que você se vê? Como servo ou como um rei que vem para a igreja às vezes exigindo coisas, né? Evidentemente a minha igreja pela idade já não tem mais membro fundador, né? Mas uma igreja de 42 anos tem membro fundador. Mas como é que o membro fundador se vê? Porque às vezes ele se vê numa dimensão muito errada, ele acha que por ser o fundador eu tenho mais privilégios, mais direitos, e por aí vai, não é? Precisamos trabalhar nessa dimensão intrapessoal. Em terceiro e último lugar, eu creio que quando nós pensamos nessa visão mais ampla do reino, nós precisamos pensar também numa dimensão interpessoal, e pensar em transformações e mudanças que se dão nesta dimensão, na dimensão interpessoal, entre as pessoas. Paulo estava afirmando que o poder do reino de Deus implica em zelar por relações saudáveis. Veja o contexto imediato desse texto que nós lemos.
Versículos 18 a 21, ele fala assim: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E Paulo vai dizer assim: ó, o que vocês preferem? Irei até vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Se você continuar lendo o capítulo 5, Paulo vai falar de uma pessoa que não está sendo bem tratada na igreja, que ela deveria ter sido disciplinada na igreja e não foi, está vivendo pecado dentro da igreja. Paulo está falando de questões interpessoais, né? Nós precisamos nos preocupar com esta dimensão. Igreja saudável, igreja boa, é uma igreja que os relacionamentos entre pessoas são relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis. Amém? Thomas Schreiner, que é o autor de um livro chamado Teologia de Paulo, ele diz sobre os coríntios, né, ele está dizendo assim: eles estavam convencidos de que eram pessoas espirituais. Os coríntios acreditavam estar experimentando os poderes da era vindoura, de um modo sem precedentes. Contudo, suas contendas em torno de ministros humanos mostrava que estavam dominados pela era antiga. Gloriar-se em ministros humanos é tolice e a demonstração da sabedoria do mundo presente, porque perde de vista Deus e a verdade de que todas as coisas são dons concedidos aos crentes. Os cristãos brigam por coisas de pouco valor. Assembleias da igreja, quantas vezes, gente? São brigas por coisas de pequeno valor. Meu primeiro ministério, quando eu comecei minha carreira pastoral, foi numa igreja muito pequena, lá em Minas Gerais. Tem gente que acha que eu sou mineiro. Eu não sou mineiro, né? Na verdade, minha mãe era mineira. Eu sou, como o pastor disse, eu sou de Mococa, interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Mas eu peguei fluência na língua mineira quando eu trabalhei em Minas, né? Então eu falo meio como mineiro, dizem, né? Eu não acho, mas dizem que eu tenho assim um sotaque mineiro, né? Uma fluência muito grande na língua. Então, mas quando eu trabalhava lá, eu lembro assim que uma assembleia que me chateou tremendamente. Foi uma assembleia que me custou R$20. R$20. Porque no relatório financeiro apareceu lá que naquele mês, eu, o pastor da igreja, tinha gasto R$20 a mais da verba de combustível. E dali um irmão se levantou e começou a discutir por causa daqueles R$20. Que não deveria extrapolar a verba dos R$20. E a tesouraria foi explicando o porquê dos R$20. E o irmão não foi entendendo, aquilo foi inflamando os irmãos. E o irmão se levantando, dizendo: o pastor devia fazer visita a pé, não há necessidade de usar o carro. Se chegou no topo da verba lá. E gente, e foi afora, né, a conversa. Isso foi de manhã. Eu tinha um Monza na época. Vontade que eu tive naquele dia, né? Pegar minha esposa, pegar as coisas, botar dentro do Monza e ir embora. Eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Porque era uma coisa tão pequena, né? Tão pequena. Mas igrejas se desentendem, irmãos se desentendem por coisas tão pequenas. Porque falta trabalhar nessa dimensão interpessoal. O reino de Deus tem que ser visto nestas relações interpessoais, que nós muitas vezes não damos muito valor. E se dessemos valor, o reino de Deus seria visto no meio da gente, né? As pessoas veriam e falariam: essa igreja tem o reino, sabe o que é o reino.
Porque no meio deles se percebe isso, a maneira como eles se tratam, como eles falam um do outro, como eles se abraçam, como eles se olham. O reino de Deus seria visto entre nós. E nós temos essa dificuldade de perceber isso. Quando Jesus orou em João 17, João registra uma oração de Jesus longa, que provavelmente deve ter sido mais longa do que ele registrou. Mas nesta longa oração, o que domina a atmosfera, o tom da oração, se a gente fosse pegar e dizer assim, o que é o principal que Jesus pediu na oração? Jesus está preocupado com a igreja, com os seus discípulos, no futuro. Presta atenção, não era uma preocupação teológica, não era uma preocupação financeira, era uma preocupação de relacionamentos. Jesus vai orar por nós dizendo, Pai, que eles sejam um, como nós somos. Porque Jesus lá atrás estava antevendo que esse seria o grande problema nosso. Dificuldade que nós temos para caminhar em unidade. E não estou dizendo só entre nós aqui não. A mania que nós temos de brigar com o presbiteriano, com o congregacional, não é? Com o assembleiano. Eu posso não concordar com doutrinas, com dogmas, mas eu preciso ter uma visão de reino, do que é uma pessoa, do que a pessoa crê, do que ela acredita, a fé que ela tem, a experiência de salvação que ela tem, e saber conviver com essas pessoas. Existe um mundo perdido lá fora, e um mundo que nos observa, que está olhando para nós, que talvez esteja carente de salvação, mas por vezes não chega nela, por minha causa e por sua causa, né? Nós precisaríamos ter uma visão maior do que é o reino de Deus, e enxergar a nossa experiência de fé, e a nossa experiência de igreja, dentro desse escopo maior, chamado reino de Deus, que não pode ser visto só nas palavras, mas tem que ser visto em poder, de pessoas que foram mudadas de fato, externamente, internamente, em seus relacionamentos também. Amém? Queria te convidar para um momento de oração. Queria que você orasse por você mesmo, que você pedisse a Deus, Deus, trabalha isso no meu coração. Feche seus olhos e peça a Deus que Deus toque, mude, faça sentido tudo aquilo que você ouviu nesta noite aqui, nesta data comemorativa de celebração, mas talvez um momento de poder estar constrangido na presença de Deus e agradecer a Deus, dizendo, Deus, obrigado que o Senhor me trouxe aqui nesta noite, porque a minha visão de reino, ela é tão pequena, às vezes ela é reduzida à igreja local, às vezes ela é menor do que uma igreja local, eu só estou pensando na minha vida, e mais ninguém. Mas peça a Deus que mude o seu coração, para que você saia deste lugar nessa noite com uma visão mais ampla do que Deus quer da sua vida. Ó Pai, nós te louvamos pela vida desta igreja. Obrigado, Senhor, porque ao longo de 42 anos, ela tem buscado viver os princípios da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque pessoas têm sido alcançadas pela pregação, pelo ministério dessa igreja. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui nesta noite. A minha súplica, ó Pai, é que possamos sair deste lugar com
uma visão mais ampla de qual é o propósito do Senhor para nós. Fazemos parte de um reino que é do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a nos preocupar em formar discípulos para o Teu reino, a pensar em princípios de vida que vão ajudar as pessoas a terem uma vida melhor nessa terra. Abençoa, Deus, para que possamos nos comprometer a sermos pessoas que demonstram mudanças concretas, visíveis, pessoas que lá dentro são pessoas transformadas, que não são apenas pessoas que demonstram uma plástica, mas pessoas que são transformadas de dentro para fora. Suas emoções são transformadas, o conceito de quem se é no reino é transformado. E abençoa, Pai, para que no mundo onde os relacionamentos são tão frágeis, que sejamos pessoas compromissadas com relações saudáveis, que sejamos um povo que se ama, que se entende, que se ajuda, e que assim, ó Deus, o Teu reino seja visto entre nós. Obrigado, ó Deus, por esta noite. Abençoa, para que a Tua palavra no nosso coração produza frutos que vão demonstrar o quanto nós Te amamos e o quanto nós queremos ser a resposta àquilo que nós entendemos nesta noite aqui. Nós Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.